Escorpião, existe um momento na vida em que aquilo que parecia parado começa novamente a se movimentar. Algumas portas que permaneceram fechadas por muito tempo começam a encontrar uma chave e pessoas importantes podem se aproximar e uma nova fase começa a nascer depois de um período de profundas transformações. Mas essa leitura também traz um alerta. Antes de receber aquilo que está chegando, será necessário deixar para trás aquilo que já cumpriu o seu propósito, porque nem tudo que permanece na nossa vida ainda pertence ao nosso caminho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou a Rosa Cigano de Iemanjá, cartomante, radiestesista e terapeuta energética. E hoje vamos olhar para a energia do signo de Escorpião. Vamos ver qual é a mensagem que o povo cigano quer trazer para você, compreendendo os movimentos, os aprendizados e os caminhos que essa energia irá revelar. E lembre-se, mais do que prever o futuro, a leitura ilumina aquilo que a alma precisa compreender. Então vamos compreender como essa energia irá se desenvolver. E as cartas estão mostrando que Escorpião está saindo de um ciclo de mudanças, reconstruindo a sua confiança e entrando em uma fase onde novas oportunidades começam a se apresentar. E a história começa mostrando uma abertura importante que aconteceu através de uma transformação. Você passou por um período onde foi necessário mudar a própria visão sobre uma situação, algo que precisou ser reorganizado para que uma nova porta pudesse aparecer. Essa combinação fala de uma solução que veio através da mudança. Talvez algo que antes parecia sem resposta começou a encontrar um caminho diferente. Porque algumas mudanças precisam acontecer primeiro dentro de você. E nessa caminhada aparece a presença de alguém ou de uma energia que trouxe apoio, conselho e uma palavra importante em um momento necessário. Essa combinação também pode falar sobre uma comunicação espiritual mais sutil, sinais, mensagens, intuições que chegam através da ancestralidade de um mentor, de uma mentora espiritual, ou uma energia protetora que acompanha sempre você. São aqueles momentos em que uma lembrança surge, uma mensagem chega na hora certa, ou uma percepção interna traz uma direção que a razão ainda não conseguia enxergar. Mas essa combinação também traz um ensinamento. Observar melhor as conversas ao redor, porque nem toda informação recebida precisa chegar no seu coração. E o passado mostra que você aprendeu a reconhecer as vozes que realmente trazem proteção, sabedoria e direcionamento para o seu caminho. E hoje, algo está sendo descoberto. Existe algo que ainda está sendo revelado. Uma informação, um conhecimento, uma oportunidade, ou até mesmo uma percepção sobre você que começa a trazer mais clareza. A estrela ilumina aquilo que antes estava oculto. E você pode estar entrando em uma fase de maior conexão com a sua própria intuição, percebendo sinais que antes não conseguia enxergar. E essa revelação chega trazendo uma energia de paz, de cura, de equilíbrio, uma oportunidade que chega de forma mais leve, ou simplesmente a sensação de finalmente respirar novamente depois de uma fase intensa. O presente fala sobre recuperar a tranquilidade e permitir que a vida floresça novamente. E aqui, no seu caminho futuro,
aparece uma energia muito forte de decisão. A foice, ela chega mostrando um corte necessário. É como se a vida estivesse dizendo que existe algo que precisa ser encerrado para que a sua força volte a estar disponível para você. O urso fala sobre força, sobre proteção e também sobre algo que ocupava muito espaço na sua vida. Pode ser um padrão, uma situação desgastante, uma dependência emocional ou algo que já não acompanha a pessoa que você está se tornando hoje. E depois desse encerramento, existe uma novidade chegando. Mostra aqui uma mudança rápida, uma notícia, uma oportunidade ou um acontecimento que irá movimentar novamente a sua vida. Aquilo que parecia parado começa a andar. E esse movimento leva você para uma abertura maior, porque o jardim ele fala de expansão, de contatos, de novas conexões. Então existe uma energia de sair de um lugar de isolamento e voltar a participar mais da vida. E novos ambientes, novas pessoas ou novas oportunidades podem surgir quando você permite que o mundo veja novamente a sua presença. E no fundo do maço, com a carta do rato e a carta da mulher, existe aqui uma energia de muito desgaste emocional, preocupações acumuladas ou situações que foram consumindo demais a sua energia. O rato mostra pequenos desgastes que, quando são ignorados por muito tempo, acabam tirando a nossa paz. E a carta da mulher mostra que essa questão toca diretamente a sua própria energia, a energia da autoestima, a sua intuição, a forma como você tem cuidado de si mesma. Então existe uma necessidade de recuperar a sua própria energia e deixar para trás aquilo que está drenando a sua força. E a chama que está ligada a essa leitura é a chama da renovação e da transformação. Ative essa chama permitindo que aquilo que terminou realmente termine. Nem todo encerramento é uma perda, alguns finais são portais que devolvem a sua força. Imagine uma luz violeta envolvendo o seu coração e dissolvendo antigos pesos, medos e preocupações. E repita a seguinte afirmação: eu libero que já cumpriu o meu propósito, eu aceito as mudanças que me conduzem ao meu verdadeiro caminho. A vida muitas vezes não retira algo de nós para nos punir, ela retira aquilo que impede a nossa evolução. E a grande transformação dessa leitura não está apenas naquilo que chega, mas na coragem de deixar aquilo que já não combina com a sua nova fase. Porque quando você solta o que pesa, cria espaço para aquilo que realmente pertence ao seu caminho. E lembre-se, nós não usamos o baralho cigano para entender as cartas, nós usamos as cartas para compreender a vida. E se essa mensagem conversou com a sua alma, deixe aqui nos comentários a palavra renovação e já salva essa leitura para ouvir novamente quando sentir necessidade. E também envie para alguém que precisa lembrar que novos caminhos podem nascer depois de uma grande transformação. E se você deseja acompanhar as próximas mensagens do povo cigano, continue comigo nessa jornada. E o povo cigano e a mãe Iemanjá levem aquilo que pesa o seu coração e que os caminhos sejam abertos, que a sua intuição seja fortalecida e que você tenha sabedoria para reconhecer aquilo que chega como bênção na sua vida. Desejo que a sua caminhada seja iluminada, protegida e guiada pela espiritualidade de luz. Gratidão, muito axé para você, até a nossa próxima leitura. Tchau, tchau.